prazerosa. Para mim, assim, eu me realizo em transformar a vida das pessoas, porque eu acho que a arquitetura é isso, a gente fazer funcionar a vida, o dia a dia, o lar, né? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Videocast. Hoje tenho aqui a Letícia, que é minha irmã. No passado eu entrevistei ela e fiz ela ficar aqui comigo para ajudar nesse bate-papo que vai ser bem bacana com o Paulo Duarte do 433 Arquitetura, que está aqui com a gente. Eu agradeço mais esse desafio que eu convidei e você aceitou de primeira. Eu que agradeço o convite. Realmente, assim, vocês são parceiros que a gente confia, né? Eu vim sem saber nem o que a gente ia fazer, o que a gente ia conversar às cegas, mas eu acho que quando a gente confia no trabalho do outro, eu acho que é bem isso, né? Bacana. Muito obrigado, Paulo. Bom, nessa temporada a gente está falando muito sobre a pessoa, né? A gente começa o bate-papo falando um pouco da gente. Eu e Letícia, nós somos de Goiânia, ela decidiu a parte de ser advogada lá em Goiânia, enfim, a gente passa um pouco disso aí. Para as pessoas que conhecem a Paula profissional, também conhecer a Paula, a pessoa física, né? Não só a jurídica. Paula, conta pra gente como é a Paula que as pessoas não conhecem, de onde você é, que eu sei que você não é daqui de Natal. Conta um pouquinho pra gente aqui que está escutando e vendo nas câmeras aí. Paula, fora do escritório, é uma pessoa muito família, né? Eu sou de uma família grande, de 4 irmãos, eu sou a caçula, né? Sou a 5ª filha. E eu sou uma pessoa muito família. E nos finais de semana e horas vagas, eu gosto de curtir minha família, meu marido, minha filhinha pequena, que tem 3 anos, Alice. E é praticamente para ela que a gente tira as folgas, né? É aquele cansaço prazeroso. Mas eu acho que a família é realmente, assim, em primeiro lugar na minha vida, juntamente, assim, com a minha profissão, o meu trabalho. Quando eu não estou trabalhando, eu estou em lazer com eles. Bacana. Você me disse aqui até antes que era de Mossoró. Sou. E há alguns anos, não vou falar a quantidade, e alguns anos atrás você não, só você, a sua família, Sim. Vocês vieram para Natal. Me conta um pouco desse processo lá na sua infância, junto depois você pode entrar na sua decisão de ir para a arquitetura também. Mossoró realmente é uma cidade assim do coração. Eu saí de lá nova, ainda criança, mas é uma cidade que até hoje eu frequento. Vou sempre a Mossoró, até porque meus sogros moram em Mossoró. A família do meu esposo não é de lá, mas eu conheci ele em Mossoró, né? E então assim, acaba que a gente tá sempre por lá, né? Em função também familiar e alguns trabalhos. A gente tem alguns projetos assinados em Mossoró, alguns clientes, parceiros, então a gente é realmente bem frequente a minha ida a Mossoró. E pequena vim a Natal, realmente estudei aqui, me formei aqui, meu escritório é aqui, então assim, meu vínculo de amizades realmente é aqui em Natal. Então considero Natal já como, né, como cidade, como natalense, mas nunca esqueci de Mossoró, das minhas raízes, tenho muito amor pela minha terra. E tenho muitas pessoas queridas lá ainda, e alguns familiares. E desde pequena decidi escolher a arquitetura como profissão, até como uma forma de brincadeira. Eu tenho uma irmã que desenha muito bem, então eu sempre admirei aqueles desenhos, quis copiar e gostei dessa parte de arte, de moda, de design. Isso sempre me encantava, ver revistas. Então desde muito cedo eu escolhi arquitetura. Eu não me lembro não pensar em arquitetura, não me lembro quando eu tomei essa decisão, não foi depois de adulta, no pré. Foi de muito nova. Entendi. Então foi uma decisão assim muito natural. Foi até fácil, então quando foi ali naquele momento de vestibular, que às vezes a pessoa fica ali com 5 opções. Não tive dúvidas, não tinha outra opção. Inclusive eu acho que se eu não fosse arquiteta eu nem sei o que seria. Eu ia fazer essa pergunta, mas aí você já não tem ideia. Não se vê em outra, né? Me vejo assim, como empreendedora, gosto muito de vendas, né? Já trabalhei com vendas, então eu gosto dessa parte. Acaba desenvolvendo, né? O arquiteto tem Isso. que ter essa veia de vendas também. E quando eu trabalhei com vendas foi ligado à arquitetura também, né? Então, assim, acaba que aprende muito, né? E eu gosto muito dessa área também. Dessa área, né?
Paulo, me conta um pouco aí. Quanto tempo que você já tem de atuação, seu escritório aqui em Natal? Tem um pouco mais de 10 anos, né? Temos 12 anos. Você já deve ter visto mudar muito a arquitetura, né? Quando você começou para hoje, o que você vê no passado, coisas que você via como inspiração, algum arquiteto, e hoje já vê que é outra forma, e daqui 20 anos já vai mudar de novo, enfim. O que você... E também a especialização de vocês, né? Que tem residencial, tem empresarial, tem uma área que vocês fazem mais no escritório? A gente trabalha muito com residencial, interiores, reforma, apesar de termos muitos clientes corporativos, clínicas, escolas, mas assim, o grande volume é realmente mais interiores. Eu me identifico muito, né, com essa área da arquitetura. Assim que eu me formei, eu fiz uma especialização em arquitetura hospitalar e hoteleira. Mesmo, que massa. É muito bacana, mas apesar de ter usado muitas coisas, mas eu não fiquei só em uma área, né, específica, só hospitalar. Que tem muita carência, né, esse mercado, né? Isso, e é muito bacana, mas eu gosto muito de interiores. É uma área que você se vê feliz, vamos dizer, né? Aquela área que quando chega no seu escritório você tá apaixonada. Gosto de estar externo, gosto de estar nas lojas, contato com o cliente, vendo a obra se transformar, sair do papel. Gosto muito. É uma profissão muito dinâmica, né? Muito dinâmica. Muito. Eu sou advogada, acho também a advocacia muito dinâmica, mas acredito que se não fosse advogada, talvez fosse arquiteta. Né? Eu acho a profissão leve, porque você trabalha com o que é belo, né? E isso dá muito prazer, né, na hora de trabalhar. É cansativo, é desgastante, mas é gostoso. Eu acredito que seja, né? Você observa assim, eu sei que tem o glamour que a gente vê, tem a parte da luta ali, né? Que é quando vocês têm que ir para obras ou visitar as lojas, diversas lojas, mas eu acredito que essa liberdade da profissão, ela deve ser bem prazerosa, né? É muito prazerosa. Pra mim, assim, eu me realizo em transformar a vida das pessoas, porque eu acho que a arquitetura é isso, a gente fazer funcionar a vida, o dia a dia, o lar, né? Na área comercial, a arquitetura faz toda a diferença, né? Em uma loja, então, em uma clínica, você se preocupar em acessibilidade, no bem-estar das pessoas. Então, isso é que realmente realiza a gente. Não é uma profissão fácil, não é uma profissão só de glamour, né? Eu ia falar sobre isso. Rala muito, a gente rala muito, né? A arquitetura, ela vai além, né? Porque a gente começa assim, bem da onde todo mundo olha, acha feio, aquele caos, né? Até realmente a transformação. E a transformação do ambiente é super bacana, que é o que todo mundo gosta de ver. Mas eu gosto de ver a realização das pessoas, né? Elas vivendo. Então a gente se preocupa muito em fornecer uma arquitetura que transforme a vida das pessoas, o bem-estar delas, na casa delas, né? No trabalho delas. Isso que é muito importante. Você deu o gancho para a questão, não é tanto glamour, que às vezes as pessoas que seguem aí os arquitetos acham, isso é vida mesmo, eu queria essa vida, a graminha ali é verde, né? Essa graminha é verde, a do vizinho. Mas eu tenho certeza que a gente acompanha, por estar nessa área também, tem muitos perrengues que vocês passam, principalmente em obra, né? Porque a gente também, assim, o projeto, para ele ser executado, a gente precisa de muitos serviços e fornecedores. Então, a gente depende também da prestação desse serviço. E eu acho que é aí onde gera alguns estresses, né? E a gente trabalha, assim, cada projeto, eu digo muito, ele é muito único. Porque a gente está fazendo específico para aquele cliente. Tem cliente que tem mais tempo, tem cliente que tem, né, tem limitações de orçamento. Então, tudo isso tem que ser visto, analisado para um projeto realmente ele ser executado. Então, assim, são tantas questões envolvidas, não é simplesmente projetar, né? Então, o ciclo de acompanhamento aí do seu cliente é bem diferente, por exemplo, numa loja como aqui, a gente tem a Oca. Sim. Você termina uma venda, às vezes, no máximo um mês, né? Sim. No máximo, às vezes tem até em um dia. A pessoa veio, comprou o produto e vai-se embora. E o arquiteto, não, às vezes são 3 anos. Né? Esse é o acompanhamento. Por aí. É muito mais que até uma gestação. Né? Sem dúvida. Muita coisa acontece em 3 anos, até mesmo o projeto a pessoa quer mudar, porque em 3 anos muitas coisas vêm, tendências e etc. É um desafio gigante para vocês. E eu imagino também que o que eu quis falar, a palavra perrengue, se você tem alguma história junto com a Anemídia,
de algum perrengue, você falar assim, nossa, isso aqui foi uma história cabulosa de um cliente, alguma coisa que possa... Cada arquiteto passa aqui, conta cada uma, quando eu puxo essa história, é engraçado. Se você lembrar assim de cabeça, não precisa contar quem é o cliente. Claro. Lógico. É interessante porque, assim, cada cliente, cada erro, vamos dizer assim, cada perrengue, a gente aprende, né? A gente aprende muito em termos de arquitetura, às vezes na sua área até de modificar um pouco um contrato, né? E faz parte, eu digo muito aos clientes que não existe assim uma obra perfeita, né? Porque, como eu disse, assim, os prestadores eles precisam trabalhar assim muito em equilíbrio, muito em harmonia. E às vezes sai um pouquinho do trilho, mas eu digo, nada que não tenha jeito, nada que não se resolva, né? Então, assim, tem que ter paciência e eu digo ao cliente que ele tem que curtir aquele momento, principalmente quando é a casa. Eu digo, gente, não adianta fazer disso um caos, um estresse, né? A gente tem que curtir cada detalhe que fica pronto. Eu digo, tem que tomar uma tacinha de vinho e comemorar. Eu tenho uma cliente que... Cada etapa, né? O projeto dela nem tá totalmente pronto. Eu acho que faz uns 2 anos que a gente projetou e ainda não finalizou. Mas eu gosto tanto porque instala uma luminária, ela tira uma foto, tô aqui comemorando. E eu acho que tem que ser bem por aí, né? A gente não pode transformar esses perrengues como um problema, né? Eu não tô lembrando agora de um bem específico, não. Deixa eu tentar lembrar. Como eu tava dizendo, assim, eu acho que a gente tem que curtir um pouco cada etapa, né? E entender que os problemas, eles fazem parte. Por isso, até minha dificuldade em falar muitos perrengues, porque eu encaro com muita naturalidade as coisas e penso assim, gente, a gente não tem um problema, a gente tem que achar uma solução, né? Inclusive, assim, quando os prestadores ligam pra mim, Paula, eu tô aqui com um probleminha, isso, eu digo, não, qual é a solução? Vamos logo pensar nisso. Eu não fico muito procurando culpados, porque eu acho que a gente tem que levar a vida, assim, de uma forma mais leve, né? E aí eu procuro sempre passar isso pro cliente, para que a gente resolva as questões, né? Eu acho que isso aí é até um troféu, né? Porque não é todo mundo que leva a vida tão com essa facilidade, às vezes num problema. Na verdade, assim, a gente trabalha para isso, né? A gente tem que trabalhar para tentar ter uma vida mais leve, porque, como eu disse, a arquitetura não é só glamour, a gente trabalha com muitos problemas, né? Sim. E aí a importância de indicar bons parceiros também, né? Aconteceu uma vez com um cliente nosso que terminou toda a obra, ele morto de feliz, foi inaugurar o quarto, armou a rede. Quando ele sentou na rede, os 2 armadores pularam. E aí ele caiu no chão. Não acredito. Graças a Deus, ele não teve foi um acidente, mas não teve um acidente leve, mas estava com câmeras e ele mandou até o vídeo pra gente, ele caindo na rede, né? E aí a gente deu uma bronca no pedreiro, que isso não pode acontecer, né? Isso jamais pode acontecer. Mas acabou que virou uma cacetada, né? Uma videocacetada. Aí ele também riu da situação, né? E aí a gente se preocupou, mas foi resolvido. Ele levou na esportiva. Levou na esportiva. Ainda bem, eu né? acho que se tiver um ranking aqui, as histórias mais cômicas, a Paula vai ganhar. Não tá tristeza. Imagina o apartamento, era apartamento. Todo bonito, decorado. Aí o cliente vai relaxar, agora eu vou relaxar. Aí tá lá na rede, puf, caiu. Cadê? O armador não estava instalado corretamente. Imagina ele ligando pra contar pra ela e ela, calma, vamos lá, vamos ligar lá pro pedreiro. Não tenha paciência, nós vamos ligar agora pro pessoal, eles vão resolver. Aquela calma, né? Aquela calma, depois ela desliga e faz. Brincadeira. Mas, Paulo, a gente já tá mais do meio pro final do nosso bate-papo, que tá super bacana. Fala um pouco pra gente, da Paula também, na parte... Ainda mais nesse momento hoje da gente, né, tá enfrentando todos nós juntos, né, a parte do corona, dessa pandemia, que eu sempre peço para passar uma mensagem de inspiração para quem está escutando, lado de fé. Fique à vontade da forma que você quiser passar a mensagem sua aí, que essa é a essência de cada um, né, consigo mesmo. É fé, a palavra do momento eu acho que é fé e gratidão. Eu digo isso porque... eu já digo a vocês que eu tento levar a vida de uma maneira mais leve, né? E hoje, no momento que a gente tá vivendo, qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu digo, isso não é problema, isso vai ser resolvido.
E graças a Deus estamos aqui, né? Meu esposo mesmo hoje chegou e disse: olha isso, tal, com problemas bem graves no trabalho. Aí eu disse assim: graças a Deus você tem um trabalho e graças a Deus você tem saúde para trabalhar. Então vá resolver e isso não é problema, né? E estamos num momento muito difícil, né? A gente anda assustado. Eu acho que não tem como não estar, porque quando a gente começa a ver muita notícia, aí as pessoas... Eu acho que todo mundo está tentando se segurar em alguma coisa, né? Diz, mas não veja notícia, não pode ficar pensando assim. Mas assim, não tem como a gente não ter empatia. Por mais que a gente esteja num momento de gratidão, porque a gente tá bem, não tem como a gente não sofrer pelo outro. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas famílias estão destruídas nesse momento, né? Então, assim, é um momento que realmente a gente precisa olhar para dentro da gente, né? E sair melhor de tudo isso. Mais do que nunca, entender que a vida é hoje, né? A vida é muito frágil e aí a gente tem que aproveitar, a gente tem que amar, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Dar o amor, ajudar o próximo e fazer disso realmente um grande aprendizado, né? Entender o que Deus quer da humanidade, o que quer da gente nesse momento e que a gente... E aí não pode perder realmente a esperança, né? Não pode perder a fé e acreditar que teremos sim dias melhores. Eu tô vivendo um dia de cada vez, mas sem perder essa esperança. E muita oração. Só oração. Eu acho que é mais ou menos isso aqui também, né, Letícia? Todos nós, a gente vive um dia após o outro e não tem como não ser empático, né? A palavra, com tantas pessoas e famílias aí passando por momentos difíceis, né? Justamente. E eu queria deixar aqui claro, quem não está presente, mas que a energia dela é maravilhosa, né? É uma energia positiva. A gente sente, não só pelas palavras, mas a gente sente essa energia aqui nesse momento. Porque quando a pessoa enxerga a vida assim dessa forma tão leve, é como você disse, não tem problema, né? As coisas que aparecem, elas vão sendo solucionadas e vão se encaminhando naturalmente. Então eu acho que desse bate-papo de hoje a gente tirar essa energia positiva, essa forma leve de enxergar a vida e levar pra gente também, né? Todos os dias, né? Acho que isso ficou aí uma grande mensagem no final e foi ótimo o bate-papo, pegar esse lado que às vezes muitas pessoas não conhecem, né, da Paula. Em outros episódios a gente falar um pouco mais, aprofundar aí na parte profissional e fica o convite para outras e outras vezes. Já está aceito. Tá certo, fico agradecido, eu e Letícia aqui, né, nós estamos agradecidos por ter aceitado esse convite e daqui a pouco tem um episódio para o pessoal assistir, passo para você. Tá bom? Agradeço as pessoas que estão escutando ou assistindo. E vão vir mais aí. Viu? Agradeço e muito obrigado aí, pessoal. Obrigada. Obrigada.